No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Olá, queridos ouvintes, mais um programa Animais, Nossos Irmãos, direto da Web Rádio Meimei. Sejam todos muito bem-vindos. Você já percebeu como o mundo tem mudado? Está atento a isso? Não são apenas as coisas ruins que aumentaram assustadoramente nos últimos anos, mas as coisas boas também. Não temos como negar que novos tempos se aproximam e que os animais, cada vez mais, estão tendo lugar de destaque dentro das preocupações sociais. E vamos a mais um programa. Lembrando aos amigos e amigas ouvintes que os programas anteriores já estão disponíveis no Spotify e no YouTube, para você ouvir com calma e a hora que quiser. Já enviou suas perguntas? Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. O e-mail do programa é animaisnossosimãos2024@gmail.com, tudo junto e sem o tio. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais este programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Tomar nosso cafezinho do dia a dia virou um luxo, concorda? Há algumas semanas que o preço da nossa bebida preferida só aumenta. O aumento nos preços tem como causa muitos fatores, e um deles é o climático. Muita seca ou muita chuva acaba por prejudicar a plantação, e quem sofre somos nós, os apaixonados por café. Café é a bebida mais apreciada no mundo e, sem dúvida, a mais perfumada. Nada denuncia mais a presença humana do que o cheiro de café sendo preparado. E se onde há fumaça, há fogo, onde há cheiro de café, há um ser humano com certeza. Para mim, o cheiro de café fresquinho denota aconchego e receptividade. Bom, esse programa é sobre animais e você se pergunta o que tem a ver café com bicho. Nesse assunto que abordarei, tem tudo a ver. O café mais caro do mundo, e não estou falando desse que estamos surtando para comprar, eu estou falando de um realmente caro, caro como ouro. Só existe por conta de um animal. E eu sei que nas últimas semanas as piadas e memes sobre o preço do nosso cafezinho são constantes. Mas acreditem, nosso café está longe de se comparar a esse café que, segundo os provadores, tem sabor suave, terroso, menos amargo e menos ácido que o café convencional. Ele pode ter notas de chocolate, caramelo e frutas vermelhas. Dá para imaginar isso? Bom, mas vamos deixar a imaginação e ir aos fatos. Kopi Luwak é o nome desse café e o preço dele pode variar de R$1.000 a R$14.000 o quilo. Isso mesmo que você ouviu. Aí você pensa, esse café deve ser produzido nos montes intocados das regiões mais inóspitas do mundo, regado com as águas das fontes submersas, puras e cristalinas, secos ao sol primaveril, torrados em fornalhas de ouro. Errado! Esse ilustre café é produzido no cocô, isso mesmo, nas fezes de um pequeno mamífero chamado civeta. Esse café caro e indisponível a nós, meros mortais, só existe por conta desse animal. Não acredita? Vem comigo. Imaginem esse pequeno mamífero, que adora o fruto de café maduro, mas que devido ao seu olfato apuradíssimo, consegue saber exatamente qual o fruto mais doce e, sendo assim, só come deste. A polpa é digerida, mas os grãos ficam intactos. Com a ajuda das enzimas e bactérias do civeta, o grão de café ganha uma peculiaridade única. Um dia, Deus sabe como, um esperto viu um amontoado de grãos em meio ao cocô. Sentiu sua curiosidade atiçada e resolveu dar uma conferida. Mexeu, revirou e descobriu que esses frutos, já digeridos, podiam ser torrados e davam bom café. Bebeu, deu para o vizinho provar, deu para a mulher, para o filho e todo mundo aprovou. E o negócio foi tão aprovado
que se transformou no café mais raro e caro do planeta. E daí nasceu a profissão de revirar cocô. Seria tudo muito legal, poderíamos rir muito dessa história, se não houvesse a ganância humana. A coleta dos grãos acontece na Indonésia e nas Filipinas. E o café ganhou o nome de Kopi Luwak, pois Kopi é o nome de café na região e Luwak é o nome local do animalzinho, o civeta. A produção do Kopi Luwak é de no máximo 230 quilos por ano e por isso seus preços são tão exorbitantes. Acontece que o que seria algo natural e até curioso transformou-se em exploração, quando os animais passaram a ser capturados e aprisionados em jaulas sujas e apertadas. A dieta do civeta não se baseia apenas no café maduro, mas em cativeiro ele é alimentado apenas com isso. Além da debilidade mental, por conta do cativeiro imposto, já que é próprio deles viverem no alto das palmeiras, ainda há a debilidade física, pela falta dos nutrientes necessários à sua dieta. O civeta, além de produzir o café mais caro do mundo, também é muito visado pelo almíscar, uma secreção que ele expele por uma parte em particular do seu corpo, o mesmo local por onde sai o tal do cafezinho caro, se é que o amigo me entende. O almíscar, para quem não sabe, é aquele componente maravilhoso dos perfumes. Aí você pensa, que bichinho especial. E eu digo, que bichinho azarado, pobre coitado, nascer em um mundo de gananciosos com tantos atributos em seu corpo. A verdade, meus amigos e amigas, é que tem algo que denota muito mais a presença humana do que o cheirinho do café passado na hora, que é a presença de animais enjaulados. Sempre que você vir um animal preso, pode ter certeza que tem humanos na área. Só para concluir o assunto, alguns com pouco ou muito conhecimento espírita dirão: os animais estão aqui para isso. É assim que eles evoluem. Encerrarei com uma frase do Mestre Jesus que diz: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. O ouvinte quer saber. Um ouvinte pergunta: é errado tratar animais como pessoas? Algumas religiões proíbem. Bom, meu amigo, depende o que você se refere a tratar como pessoas. Se refere-se a despender a ele respeito e a dignidade que despenderia a um ser humano, não há nada de errado. É, inclusive, muito meritório. Já tratar um animal como se fosse um humano, no sentido literal, dando a ele alimentos e vestimentas desnecessárias, eu penso que algo está muito errado com o tutor. Um animal não precisa de maquiagens, tinturas ou acessórios. Isso afeta seu faro, que é muito sensível, em alguns casos sua locomoção, pois que algumas roupas impedem de correr e até mesmo se defender, caso venha a precisar. Um animal só precisa de um local seco e quente para dormir, cuidados médicos quando necessário, alimentação balanceada sem exageros e água limpa sempre à disposição. Há algumas décadas, os pet shops vêm crescendo, reflexo do sentimento que os animais domésticos vêm despertando em nós. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo no ramo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Esse mercado mundial movimenta 73 bilhões de reais por ano e alguns estabelecimentos chegam a faturar 200 mil por mês. E lá encontramos de tudo, até mesmo perfumes e maquiagens para cães. Mas é ridículo vestir animais como pessoas, pois que eles são lindos sim, mas na forma natural que Deus os fez. São seres diferentes de nós, que merecem e precisam ser aceitos como são, sem disfarçá-los de gente. Eles possuem cheiro característica de cada espécie, e quem os ama de verdade aprende a gostar. O dinheiro que algumas pessoas sem noção gastam personalizando esses inocentes daria para alimentar dezenas de outros animais que vivem pelas ruas.
e que só necessitam de comida e uma cama quentinha. Nada de unhas pintadas, pelos coloridos, perfumes ou quaisquer dessas novidades que se inventam para alimentar esse mercado bilionário que se tornou os pet shops. Quem recolhe animais de rua e sabe como é difícil cuidar e alimentar, entenderá o que quero dizer. Não é fácil para quem tem 4, 5 ou mais cachorros, gatos ou outros animais suprir todas as necessidades deles. E eu estou falando das necessidades básicas, como alimento, vacinas, tratamento médico. Então, amigo, respondendo sua pergunta, tratar animais como pessoas é dar a ele o mesmo amor e respeito que daria ao seu melhor amigo. E isso, sim, é totalmente certo. A ouvinte Maiana pergunta: Jesus era vegetariano? Li isso em um livro, mas minha família é evangélica e não acredita, chegando a brigar comigo, alegando que estou sendo anticristã. O que teria de mais se ele fosse? Que pergunta, minha amiga. Essa vai tirar a lasca, mas aqui vamos nós. Na verdade, não teria nada de mais em Jesus ser vegetariano. E acredite, mexer com esse assunto é colocar a mão em vespeiro, pois que sendo Jesus o caminho que devemos seguir, se fosse confirmado o seu vegetarianismo, os cristãos teriam que rever esse conceito, não acha? Por que é tão difícil aceitar que os grandes mestres eram vegetarianos? Buda era, Gandhi também, e Chico só não se tornou um, pois que Emmanuel não permitiu, e eu já falei sobre isso em programas atrás. Vou falar como vejo Jesus, e para isso vou usar como base a mim mesma, pois que não posso falar em nome de outra pessoa. Farei apenas um comparativo. Eu estou milênios atrás de Jesus na evolução. Posso ser comparada a um verme perto dele. Sendo assim, eu, sendo verme, já entendi que comer carne fere as leis de amor que Jesus veio ensinar, pois quem ama não mata, e comer carnes é a morte de outros seres. Se eu, sendo verme e seguindo Jesus, poderia estar à frente dele em moral? Isso seria impossível, não acha? A verdade é que é muito mais fácil fazer um divino se humanizar do que nos tornarmos divinos. E comparar Jesus com nossas imperfeições, fazê-lo se irar, comer carne, chicotear e virar mesas, é uma forma de identificação com aquilo que somos, pois que não poderíamos falar sobre como se voa, já que nunca voamos. Uma conhecida, certa vez me disse que gosta de imaginar Jesus virando mesas e dando chibatadas. E mesmo quando eu digo que isso é impossível, ela me diz que sabe disso, mas que gosta de imaginá-lo assim. Precisamos de um herói, que além de sábio, seja um guerreiro. Cada qual pinta a imagem de Jesus como convém aos interesses e necessidades. Cheguei a ler que Jesus foi uma criança maldosa e exibicionista, que usava do seu dom para fazer troça em outros meninos. E um padre conhecido, em entrevista para a TV, disse: pode ter certeza que na última ceia de Jesus havia cordeiros assados, pois que era a tradição da época. Acreditar que Jesus se deixava levar pelas tradições é acreditar que ele não mudaria o mundo, e sim o contrário. Jesus veio trazer mudanças e não se adequar ao que já estava falho. Estamos falando de um ser de extrema evolução, algo inimaginável a nós neste momento. Sem contar que Jesus viveu anos entre os essênios, que eram comprovadamente vegetarianos. Vou ler um trecho do livro Sublime Peregrino, escrito por Ramatiz, psicografia de Hercílio Maes. Um trecho que mostra a força do psiquismo de Jesus sobre Maria, quando esta estava grávida dele, comprovando que ele não era influenciável pelo meio, e sim que mudava o meio. Vamos ao trecho. Os gostos e as preferências que haviam sido habituais a Jesus nas últimas existências transformaram-se em evocações a convergir para o psiquismo de Maria, sua futura mãe.
despertando-lhes reações químicas no sistema endócrino e sugerindo desejos por alimentos sadios, como vegetais, frutos, sucos e pãezinhos com mel de figo. Sob a lei de correspondência vibratória espiritual, o corpo carnal de Maria tornou-se a tela ou revelador do psiquismo delicado de Jesus, e as impressões psíquicas dele ativaram-lhes os estímulos físicos, despertando-lhe o gosto por alimentos de natureza superior, e a sua condição de espírito angélico provocou em Maria seu repúdio à carne. Sendo assim, minha querida amiga, eu penso que Jesus nunca comeu carnes. Penso, inclusive, que ele muito pouco comia, pois que já conseguia tirar seu alimento do prana, que é a energia vital que permeia tudo, e é também a forma como os seres se alimentam em dimensões mais sutis. Colocar Jesus no patamar espiritual da maioria dos habitantes do planeta Terra é, no mínimo, um despropósito. Jesus veio para mudar e não ser mudado. Espero ter respondido sua pergunta. Uma ouvinte pergunta: animais podem ver fantasmas? Os animais possuem uma vidência muito maior que a nossa, e sim, eles conseguem ver fantasmas. Há muita dificuldade para eles em distinguir uma pessoa encarnada de uma desencarnada. Se o espírito ou fantasma que for visto por ele não causar medo, provavelmente ele até interage, pensando ser uma pessoa encarnada. Mas alguns dos espíritos podem se apresentar a eles de forma tão assustadora que eles se arrepiam, avançam ou fogem. Todos nós já ouvimos histórias de animais que se recusam a cruzar essa ou aquela estrada por conta de serem assombradas. Em outros tempos, décadas do passado, sem energia elétrica, as pessoas eram muito mais crentes que nos dias de hoje e contavam muitos causos de cavalos e cachorros que se recusavam a cruzar porteiras ou encruzilhadas, fugindo apavorados. Há milhares de relatos de animais que percebem espíritos em todo o mundo. No livro dos médiuns, no capítulo 22, A Mediunidade dos Animais, há explicações sobre essa capacidade que os animais possuem de ver espíritos. Vamos a um trecho que diz: lembrai-vos da mula de Balaão, que vendo o anjo diante de si e temendo-lhe a espada flamejante, se obstinava em não dar um passo. É que antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quisera tornar-se visível somente para o animal. Espero ter respondido sua pergunta, amigo ouvinte. Foi notícia. Seu pet faz parte da sua família ou é apenas um animal que convém quando precisa de um vigia para o seu quintal? Quando nos mudamos de casa, é normal para quem ama animais avaliar se tem espaço para seus bichinhos, ou se os muros são altos e há segurança para os gatos ao escolher a nova casa. Para quem paga aluguel, as mudanças são inevitáveis e nem sempre encontramos aquilo que precisamos, pois que sabemos também que aluguel alto nem sempre condiz com casas adequadas para animais. Há muitos casos de famílias que se mudam e deixam animais para trás. E esses casos não viram manchetes em jornais. Mas recentemente, uma notícia chocou as redes sociais, talvez pelas imagens ou por vir dos Estados Unidos, que foi o caso da cadelinha que, com apenas alguns meses de vida, foi abandonada em um apartamento vazio de um edifício e vagava pele e osso, quase a ponto de morrer. Foi resgatada, cuidada, recebeu o nome de Gina e essa foi uma das poucas que deram sorte. No Mato Grosso, essa semana, 2 cães foram fotografados abandonados em terreno após os donos se mudarem. Eles definham dia a dia e a denúncia de maus tratos está em andamento, sem um resultado até o momento para que eu possa passar aos amigos. Cães largados, amarrados em cordas enquanto seus tutores viajam, cães deixados sozinhos por dias, há relatos de cães que se estrangulam nas cordas tentando escapar.
Alguns tutores deixam água que com os dias sujam, seca ou mesmo são derrubadas pelos cães. E se você tem animais e os ama, sabe que não é apenas colocar água e comida uma vez ao dia. Os animais não são simples máquina como pensais, já foi dito a Kardec. Eles são como crianças. Precisamos estar de olho para ver se estão bem, se não se machucam ou não se prendem em locais onde não deveriam entrar. Quando adotamos um animal, estamos trazendo para nossas casas novo membro da família. Não dá para ignorar isso. A vida não será a mesma. Eles darão trabalho, precisarão de cuidados e atenção. Para um animal, pior que ser abandonado nas ruas, onde ele terá a possibilidade de buscar seu próprio alimento, é ser trancado em um quintal para morrer lentamente. Foi notícia. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Quem já teve a oportunidade de assistir a um espetáculo aquático, com certeza saiu de lá muitíssimo satisfeito, já que é uma experiência para se lembrar pela vida toda. Ver golfinhos, orcas e focas brincando e exibindo truques, sempre com aquela atmosfera de alegria e cumplicidade com os treinadores, deve ser um sonho. Para os animais mencionados, talvez esteja mais para um pesadelo. Orcas são animais extremamente sociáveis, vivem com suas mães praticamente a vida toda em grandes famílias que muitas vezes chegam a 50 membros. São dóceis, apesar da fama de baleias assassinas, inteligentes, brincalhonas e belíssimas. Apesar de serem chamadas de baleias, orcas são grandes golfinhos. Orcas são muito procuradas para serem capturadas e vendidas a parques aquáticos, e a captura de um animal desestabiliza o grupo todo. Mas não são apenas as orcas que caem na rede. Um grande número de golfinhos acaba por ser capturado junto, e os que não são proveitosos são lançados de volta ao mar violentamente. Alguns morrem no impacto, outros de pneumonia tempos depois, grávidas abortam. As orcas sobreviventes ficam preocupadas com os familiares capturados e tentam salvá-los, iniciando assim uma difícil e triste jornada, onde acabam por chocar-se contra os barcos pesqueiros, tentando virá-los, e daí nasceu a fama de baleias assassinas. Orcas e golfinhos livres podem nadar mais de 100 km por dia, mas os capturados são frequentemente mantidos em tanques com 10 por 2,5 metros em média, um espaço muito pequeno para quem tem a imensidão dos oceanos. Os animais livres passam a maior parte do seu tempo submerso, nadando e caçando, vindo à superfície apenas para respirar. Mas em cativeiro, os tanques são tão rasos que os animais passam mais da metade do tempo à superfície, ocasionando um fator comum nas orcas em cativeiro, que é a barbatana dorsal enrolada, como uma planta murcha. Capturados, são forçados a aprender truques, usando a suspensão da comida como uma forma de coação. Os parques chegam a reter metade da comida antes de um espetáculo, para que os animais fiquem mais cooperativos. Os que não correspondem ao esperado são isolados e ignorados, uma verdadeira tortura para animais tão sociáveis e inteligentes. Você já assistiu Free Willy? Eu já, e confesso, choro sempre. Infelizmente, apesar da beleza e ternura que o filme nos inspira, o astro de Free Willy, Keiko, foi capturado com 2 anos de idade, passando a maior parte da sua vida no cativeiro, em diversos parques aquáticos. A história dele é uma história comum, como de inúmeras orcas que vivem de entreter pelo mundo público cada vez maiores. Poderia ser mais uma história se ele não tivesse protagonizado a série de filmes Free Willy, que conta exatamente a história de sua vida, uma baleia em cativeiro, saudosa da liberdade e dos seus familiares. Após o sucesso dele nos cinemas, uma campanha pela sua libertação ganhou força. E com o dinheiro de um grande estúdio de cinema e o trabalho voluntário de muitos biólogos e simpatizantes, um grande projeto de libertação começou.
Keiko foi transferido para um tanque no mar, onde aprendeu a caçar e viver em espaço aberto. Mostrou-se forte e capaz, dando a todos os envolvidos a certeza de que ele poderia sobreviver e reencontrar sua família. Infelizmente, o que aconteceu a seguir não foi tão feliz. Depois de liberto, Keiko percorreu mais de 1.000 quilômetros em 2 meses, mas foi reconhecido por um barco e multidões vieram vê-lo. Fotógrafos queriam uma foto da celebridade, crianças queriam vê-lo de perto. Em pouco tempo, foi cercado por barcos, não conseguia mais caçar e parou de se alimentar. Keiko morreu de pneumonia aos 25 anos de idade e nunca reencontrou sua mãe. Foi enterrada às margens do fiord norueguês onde viveu nos últimos anos. Foi sepultado em terra, fato excepcional para um mamífero marinho. Portanto, sempre que se deparar com algum espetáculo onde animais sejam os protagonistas do show, tenha certeza de que aquele show custou muito mais do que você pagou. Foi à custa do sofrimento, privação, prisão e coação da estrela do show que você pôde assistir ao espetáculo. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Caneta e papel na mão. A dica da leitura dessa semana é o livro Animais, Amor e Respeito, de Eurípides Kiel. Um livro onde a escritora, amante de animais, tenta conscientizar de como os animais foram e são importantes, como eles merecem nosso respeito, pois que todos os avanços científicos foram conquistados sobre a dor e o sofrimento de um animal. Para os interessados, repetindo, o livro é Animais, Amor e Respeito, de Eurípides Kiel. Você sabia? Você sabia que o coração de um gato bate quase 2 vezes mais rápido que o de um humano? E que nossos queridos gatinhos não têm glândulas sudoríparas, mas suam pelas patinhas? Eles são extremamente curiosos, e essa curiosidade, tão característica de um gato, se deve à capacidade maior deles em sentir cheiros e ver coisas que nós humanos não somos capazes. Tudo é vivo e vibrante para os nossos felinos. Daí nasce a necessidade que eles têm de explorar e entrar em lugares totalmente inusitados. Ao contrário do que dizem, gatos amam sim os humanos. Eles apenas não demonstram tanto, afinal preferem dormir, podendo dormir 16 a 18 horas por dia. Para eles, somos gatos também, mas somos maiores e mais desajeitados. E essa é mais uma curiosidade incrível de mais um animal incrível. Chegamos ao fim de mais um programa. Para todos os que me ouvem, estejam amparados pelo amor de Jesus e da Mãe Maria. Que os bons espíritos cuidem de nossas casas e de nossos bichinhos. Tenham um excelente domingo e até a semana que vem.